A abertura do ano judicial é um momento de análise, avaliação e prospecção do futuro, em que participam os diferentes atores judiciários, magistrados judiciais e do Ministério Público, oficiais de justiça, membros dos órgãos de investigação criminal, advogados e demais servidores da justiça, aos quais endereço uma palavra de saudação, apreço e reconhecimento pelo papel que desempenham no progresso contínuo da justiça cabo-verdiana, nomeadamente garantindo as condições necessárias para que as pessoas e as empresas encontrem na justiça a realização dos seus direitos e a resolução dos seus conflitos. Este ano judicial tem o seu início em tempos conturbados. Persiste a guerra na Europa, multiplicam-se conflitos na nossa região, estão em curso acontecimentos dramáticos no Oriente Médio, factos cujas consequências agravam tensões globais, impactam negativamente a paz mundial, a realização dos direitos humanos globalmente falando, sem naturalmente esquecer os efeitos económicos e financeiros que direta ou indiretamente se fazem sentir à escala global. Neste contexto de elevada incerteza externa, em que a inflação é seguramente uma preocupação central na vida da maioria dos cabo-verdianos, estamos obrigados à cooperação, ao bom entendimento e à solidariedade entre os diversos atores do sistema judiciário, para que o comando constitucional de assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados se cumpra e se alcance mais e melhor justiça. Neste quadro, é com particular satisfação que saúdo o funcionamento regular dos órgãos de governança do setor da justiça, registando que, atualmente, a composição do Conselho Superior de Magistratura cumpre as disposições constitucionais, viabilizando assim o cumprimento integral dos papéis que a Constituição da República lhe reserva e que se afiguram determinantes para garantir um sistema de administração de justiça independente e capaz de dar resposta às expectativas dos nossos cidadãos. A justiça cabo-verdiana tem procurado acompanhar o desenvolvimento do país, nem sempre de modo satisfatório, ou que reúna unanimidade, mas sempre trilhando os caminhos necessários para uma evolução positiva. Com efeito, sondagens realizadas dão conta que, se por um lado o funcionamento da justiça é percepcionado e avaliado negativamente pela sociedade por força da morosidade, por outro, revelam que entre as instituições públicas, a justiça continua a ser daquelas que merecem a maior confiança dos cidadãos. Facto que deve convocar, não me canso de o repetir e sublinhar, reflexões serenas, lúcidas, objetivas e desapaixonadas,
sobre as disfunções que ainda persistem, mas, acima de tudo, convocar a resolução ingente dos estrangulamentos que impedem que a nossa justiça seja mais célere, como demanda a sociedade. A morosidade não é um dado novo, nem um fenómeno exclusivo do sistema cabo-verdiano. Pelo contrário, é um problema que confronta sociedades com mais recursos e que procuram há décadas, tal como Cabo Verde, encontrar soluções mais eficazes. Para não me repetir, tive o cuidado de compulsar intervenções dos meus antecessores na abertura do ano judicial. Todos os presidentes da República antecedentes tiveram como preocupação expressa, nomeadamente em momentos de abertura do ano judicial, a morosidade e, consequentemente, os prejuízos que ela comporta para todas e todos nós enquanto sociedade. Há 50 anos, pois, que estamos a discutir esta questão. No caso do nosso país, vários diagnósticos estão feitos. Há medidas adotadas em muitos domínios e avizinham-se outras, como as recentemente anunciadas medidas de desjudicialização que procuram resolver as disfuncionalidades que a prática vai revelando, bem como o desafio de uma melhor gestão do sistema. Saúdo essas medidas de judicialização, também como sinal de atenção que deve ser dada à diminuição da conflitualidade social, bem como à coesão social e cidadania, facilitando e implementando instrumentos alternativos para a resolução de litígios e conflitos. Se em muitos países mais avançados e com muito mais recursos para combater a morosidade, várias soluções têm sido executadas, sem que se atinjam os resultados esperados, temos então de ser inteligentes e criativos, porque os problemas podem ser sistémicos e demandam respostas inovadoras e adequadas às dimensões do país, à idiosincrasia das suas gentes, à substância das instituições e à natureza dos obstáculos. Não basta transpor para Cabo Verde soluções já experimentadas em outros países, com formas de Estado diferentes e níveis também diferenciados de complexidade. O essencial é garantir a independência dos tribunais, a qualidade das leis e a excelência na formação e no recrutamento dos magistrados e demais servidores da justiça. Sobre esses pilares e com boas condições de fala, todos os atores em torno de uma mesa podem debater e encontrar soluções criativas e adaptadas à realidade do país para combater a morosidade e tornar a justiça mais célere e mais oportuna. Os recentes relatórios do Conselho Superior de Magistratura Judicial e do Conselho Superior do Ministério Público mostram melhorias, ainda que tímidas, no enfrentamento da morosidade, mas apontam claramente a falta de recursos humanos, quer a nível das magistraturas judiciais e do Ministério Público, quer a nível de oficiais de justiça, quer noutros serviços da justiça, como fator impeditivo
de respostas mais sérias. Continua a ser imperativo que o sistema judiciário no seu todo seja dotado dos meios humanos de que carece, mas também dos meios técnicos, dando continuidade ao desenvolvimento dos sistemas de informação e comunicação e dos meios logísticos adequados a promover uma justiça célere e adaptada a cada circunstância e fundamentais para, de uma vez por todas, a justiça cumpra integralmente o seu papel como pilar estrutural e estruturante do desenvolvimento durável, da qualidade de vida dos cidadãos e da coesão social. Ressalta também dos referidos relatórios que o grau de eficiência ainda não é homogéneo em todos os tribunais e em todos os tipos de litígios. Existe, assim, um caminho que importa percorrer mais rapidamente, através de uma abordagem global, em que impera a necessidade de adequar orgânicas, procedimentos e recursos do sistema de justiça, impulsionar a formação e o desenvolvimento das carreiras do setor, a par, naturalmente, do contínuo reforço das ferramentas tecnológicas, cujo uso deve ser potenciado com adequada e melhor formação dos utilizadores judiciários. Os recursos não são ilimitados, mas necessidades de atuar sobre as disfunções continuamente apontadas obrigam aqui a que, sob pena de inviabilizar a melhoria contínua e sustentada do sistema de justiça, seja concedida importância e prioridade nas políticas e nos orçamentos vindouros. Aproveito para sublinhar o esforço permanente dos conselhos para um conhecimento cada vez maior dos dados métricos da justiça, divulgados nos relatórios anuais. Este conhecimento instrumental é determinante para uma melhor gestão, permitindo também, mais corretamente, a percepção sobre o sistema de justiça, sendo certo que o permanente escrutínio da justiça pela sociedade demanda o reforço contínuo da transparência para a manutenção e aumento da confiança. Os tribunais existem para esta coisa tão simples, tão complexa e tão indispensável, que é fazer justiça. Mas os tribunais por si só não serão capazes de dar resposta às expectativas e anseios da sociedade nesse domínio. Enfatizo a necessidade de engajamentos que envolvam todos os poderes e a própria sociedade, para que a justiça se torne progressivamente mais flexível e ajustada às necessidades e se mitigue o hiato temporal que existe entre o início de um processo e a decisão final sobre o mesmo, aproximando o seu tempo do tempo social e evitando as dificuldades e desigualdades no seu acesso. Engajamentos indispensáveis, atentos aos múltiplos fatores que impactam a qualidade e a eficiência do setor da justiça e que nos convocam a todas e a todos. Desde logo, o poder político, pela sua inequívoca responsabilidade na implementação das medidas diagnosticadas como necessárias, mas que deve, com respeito escrupuloso pelo quadro constitucional, ir mais além. A título exemplificativo, o poder legislativo pode e deve, para além da ponderação necessariamente cuidadosa do impacto e da eficácia das leis que entende aprovar, acautelar
a qualidade da sua redação, evitando a inclusão de normas mal redigidas, obscuras ou contraditórias, que podem trazer incerteza e dificuldades à atividade das pessoas e ao trabalho de magistrados e advogados. Mas também da sociedade. A sociedade deve estar ciente dos seus direitos, mas também dos seus deveres, pois o escrupuloso cumprimento destes últimos comportará uma diminuição da conflitualidade social e contribuirá decisivamente para uma sociedade mais coesa e tolerante. A consciencialização dos valores da ética, integridade e transparência contribui para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Temos de ter a ideia clara de que a prevenção de conflitos deve ser o primeiro mecanismo para combater a morosidade. Podemos ter ampla legislação, mas se não tivermos uma cultura de cumprimento de deveres, de respeito pelas instituições e pelos outros, será sempre mais difícil para o sistema judicial ter respostas eficientes e atempadas. A sociedade não pode rever-se naqueles que não cumprem a lei. E ninguém pode eximir-se da responsabilidade que cabe a cada um de nós enquanto membros de uma sociedade. Termino reafirmando que a independência do Poder Judicial é condição e meio para garantir o Estado de Direito democrático, sendo indispensável que o Poder Judicial continue a salvo da interferência de outros poderes, visíveis e invisíveis, e que a análise e a monitorização do setor possa ser realizada de forma objetiva, desiderato para o qual pode contribuir a criação de um observatório da justiça na linha da recomendação que julgo avisada de várias instituições do setor e aqui retomada pelo Sr. Procurador-Geral da República. A todas e a todos deixo os meus sinceros votos de um excelente ano judicial. Muito obrigado pela vossa atenção.